Por onde começa o exercício do oficialato? Pela própria o quê? Casa. Pela própria casa. Por exemplo, um oficial que não realiza o culto doméstico com família tem condições de cuidar da igreja? Sim ou não? Se o oficial não tem credibilidade moral, chamar a esposa, chamar os filhos à mesa e reunir com a família para realizar o culto doméstico, que é o básico, o básico, tem condições de cuidar da igreja? Não tem. Vamos destacar aqui. O oficial da igreja deve ter o quê? Um casamento exemplar. Um casamento inspirativo. Os jovens, eles devem olhar para os oficiais da igreja e ver no casamento dos oficiais da igreja um caminho que eles devem o quê? Seguir. A sociedade, ela é extremamente carente de bons exemplos. E eu gosto muito dessa máxima dos puritanos, que eles diziam isso lá no século XVII, de que dentro da igreja devemos encontrar os maiores exemplos para a própria sociedade. A igreja, ela deve ser uma fábrica de homens e mulheres de boa reputação, que não sirvam apenas de exemplos para casa, de exemplos internos para os nossos filhos, mas de bons exemplos para toda a sociedade. E há uma beleza muito grande quanto a essa questão, se Deus permitir. É junho ou julho o nosso curso de férias, Eva? Julho, né? Julho. O Conselho de Ensino definiu que no mês de julho nós vamos ter um outro recesso, e aí nós vamos dar uma pausa na questão do catecismo, e aí nós vamos falar sobre família. O mês todo de julho nós vamos falar sobre família. Já dei um espólio aqui, né? E aí vocês já se preparem aí, já reservem essa data aí. Mas vou voltar aqui rapidamente falar sobre a questão do casamento aqui. Biblicamente, o homem e a mulher cristã, eles devem, na sua relação, exemplificar, ilustrar a relação de Cristo com a igreja. Lindíssimo isso. Casamento, na perspectiva cristã, é o evangelho vivenciado. Maridos, amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso é o que? Evangelho. Mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, como a igreja submissa a quem? A Cristo. Isso é o que? Evangelho. Então, nos lares cristãos, essa dinâmica do evangelho, ela deve ser externada e apresentada a toda a sociedade. Ponto 2. O oficial da igreja deve gozar de respeito e autoridade junto à sua família. Por exemplo, não dá, não vai. Mas se a esposa ela não honra e não respeita o marido, como este pode ser oficial da igreja? Se a própria esposa, por exemplo, debocha do marido, ridiculariza o marido, zomba do marido, conspira contra a própria integridade moral do marido, é motivo de chacota nas reuniões de mulheres, marido. Como esse vai ser o oficial da igreja? Se os próprios filhos não respeitam os pais, se o próprio filho ou filha não honra o pai, não dá voz, não dá crédito à palavra do pai, como este vai ser oficial da igreja? Deus é perfeito em tudo que faz, né? Como o Senhor Deus, ele é perfeito. Para onde a igreja deve olhar para a escolha dos seus oficiais? Onde é o primeiro olhar da igreja? Para a família. Como ele cuida da família. A autoridade repousa justamente sobre a forma como ele governa a sua própria
casa, se não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E deve ter filhos que são educados sobre a orientação da palavra de Deus, não conforme a sabedoria deste mundo. Então, por exemplo, hoje eu estou dando exemplo, né? É uma aula bem prática, é uma aula bem prática. O oficial que pensa o seguinte: ó, avisa para tuas filhas, para tuas cabritas, que meu filho, que meu bode está solto. E ele é homem. E ele passa o rodo. Isso é um absurdo. Isso é mentalidade diabólica e mundana. E isso muitas vezes está dentro da igreja. Oficiais, por exemplo, que saem e bebem com os filhos. E acham isso o máximo. Irmãos, uma palavra aqui. O crente, o oficial, ele é crente aqui e é crente também na praia. Sair, sentar e beber com o filho, com a filha, isso é motivo de vergonha. De vergonha para a igreja. Mas a mentalidade é tão mundana, é tão perturbada, que isso é visto como virtuoso. Como é que um homem desse pode ser oficial da igreja? Como é que vai cuidar da igreja? Irmãos, como é que vai orientar os filhos? Como é que vai exortar os jovens? Como é que vai ser conselheiro um dia de mocidade? Como é que vai ser conselheiro de adolescente? Você vai confiar os filhos a esse? Eu não confio. Estão entendendo? Então, a eleição de oficiais na igreja é um negócio muito sério. Precisam ser homens qualificados. Senão a igreja sofre. O negócio não vai. Prega, prega, prega. Ensina, ensina, ensina. E a igreja fica patinando. Patina por causa do quê? Um corpo de oficiais que fracos, sem credibilidade, sem moral, sem testemunho, sem uma boa base familiar. Então, a educação dos nossos filhos não é conforme a sabedoria desse mundo que é carnal, maligna e diabólica. Nós ensinamos os nossos filhos conforme a palavra de Deus. E não é só arrastar o filho à força à igreja. Eu tenho tido muita esperança nos últimos 2 anos, 3 anos. Eu tenho visto algumas coisas que têm enchido o meu coração de muita alegria e de muita esperança. Eu tenho visto jovens casais, educando e ensinando seus filhos de forma diferente. E isso, eu tô esperançoso. Estou esperançoso. Eu sei que daqui a pouco eu já estou passando o cajado, mas estou esperançoso. Estou olhando para frente e eu vejo uns jovens casais que ensinam os seus filhos a palavra de Deus mesmo, que não somente ensinam, mas pais que estão vivendo o evangelho dentro de casa. Porque o maior problema, por que perdemos uma geração tão grande? E eu tenho isso para mim como base, como principal razão. Se chama hipocrisia. E Jesus chama a hipocrisia do fermento dos fariseus. Porque a hipocrisia ela acontece na esfera religiosa. Pais vinham para a igreja, legalistas, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo, está errado.
legalistas ao máximo, mais legalista com os outros. Vinham para a igreja só para falar mal. E os filhos ouvindo. E os filhos crescendo. No lar onde a igreja era destruída pela boca dos próprios pais. E muitos deles oficiais da igreja. E vivia uma vida totalmente de hipocrisia. De segunda a sábado não tinha nada de evangelho. Tem pai, por exemplo, que nunca sentou com o filho para orar e era oficial de igreja. Mas domingo, acordava, até jogava água no moleque ou na filha para acordar, para vir para a igreja. Vamos para a igreja! O moleque cresceu revoltado. O Jéssica está falando, menino de 3 anos estão pedindo para orar. Eu acompanhava esses acampamentos de adolescentes, minuanos, até pro Acre eu fui, Keis, com jovens e tudo. Não sei se você foi nesse aí. Tava nesse, né, Keis? Então, fui lá e tal. Devo ter dado algumas broncas na Keis. E eu ouvia de jovens dizendo o seguinte: pastor, não vejo a hora de sair de casa. Não suporto meu pai e minha mãe. Pais pastores, presbíteros, diáconos. Foi uma geração que criou, que cresceu dentro das igrejas, dentro de uma atmosfera de hipocrisia. Os pais vinham para a igreja, era aquela santidade, aquele legalismo. Mas em casa viviam pior que os ímpios. E a culpa não é da igreja que os pais se desviaram, não. Que os filhos se desviaram, não. A culpa não é da liturgia. A culpa não foi porque cantou hino demais. Porque não tinha coisas para atrair jovens. Mau testemunho. Hipocrisia dos pais dentro da própria casa. Presbíteros, pastores, diáconos. Triste realidade. Continuando o texto, Tito 1,6. Vamos ler juntos? Leamos, Tito 1,6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Essa expressão aqui, maridos de uma só mulher, tem alguns pontos que a gente precisa aqui avaliar. A igreja, ela foi crescendo e desenvolvendo-se dentro de uma sociedade gentílica. E o que isso significa? Alguns homens que se converteram, eles entravam para a igreja ainda tendo relacionamentos poligâmicos, que era muito comum naquela época. Então, o homem, ele tinha 2, 3 mulheres. Tinha a oficial, mas tinha as outras, e a oficial sabia que tinha as outras. E esses homens chegavam na igreja. E eram homens inteligentes, instruídos, tinham uma boa retórica, tinham sabedoria, mas tinham essa condição, essa situação familiar e moral que os impedia do exercício do oficialato. E não que eram homens que não tinham predicados de condições, mas essa situação era uma situação excludente. Ou seja, eles não poderiam exercer o oficialato. Mas o ponto principal aqui é que o oficial da igreja, ele precisa estar em um relacionamento conjugal que estável,
inspirador. Que a igreja olhe para a forma como ele cuida da sua esposa e a igreja não tenha do que se envergonhar. É isso. Essa é a essência aqui. É um relacionamento exemplar. É um relacionamento inspirador para a igreja. E que tenham filhos crentes. E que professam a fé em Cristo Jesus. E isso aqui é muito óbvio. O ponto principal para a gente entender aqui, vamos compreender isso de uma forma bem prática para a vida da igreja. A importância do oficial ter filhos crentes. Por exemplo, como é que um presbítero ele vai cuidar da mocidade, dos adolescentes, sendo que o próprio filho é rebelde e o filho não está na igreja? Que autoridade vai ter? Que credibilidade vai ter? Esse é o ponto principal. Mas pastor, mas ensinou e se desviou. Deixa eu compartilhar algo para vocês, do meu entendimento bíblico quanto a essa questão. Quando Deus nos quer no ministério, Ele nos preserva e nos conserva. Vou repetir isso aqui. Quando Deus nos quer no ministério, Ele nos conserva e nos preserva. Ele vai nos habilitar e Ele vai nos dar condições para que nós atendemos às suas exigências. Eu estou aí na expectativa de operar as minhas vistas. Orem por mim. E faz uns 3 anos que eu estou tendo um problema sério de visão. E eu amo o que eu faço. Quem sabe, quem me conhece, sabe o quanto eu... A igreja me conhece, sabe o quanto eu amo pregar. Se Deus quiser me continuar, que eu continue no ministério, Deus vai preservar a minha visão. Mas se não for para continuar no ministério, eu vou perder a minha visão. Não tem condições de exercer. Como é que eu vou ler? Como é que eu vou estudar? Apesar que hoje tem áudio, enfim, mas eu sei que as minhas condições, perdendo a visão, ela ficará limitada para o exercício do oficialato. Se Deus quiser que eu continue como pastor, Deus vai me manter no casamento com Priscila. Se Deus quiser que eu continue como pastor, Deus vai preservar os meus filhos na presença dele. Mas se porventura eu oro a Deus que jamais isso aconteça, Elise está ali ouvindo, cadê o Isaac? Está ali pertinho também. Converso isso com meus meninos. Pede a Deus que jamais isso aconteça, mas que eles permaneçam firmes no caminho do Senhor. Mas se porventura vierem desviar, vou continuar sendo crente. Vou vir à igreja. Vou orar. Mas não vou ser pastor. Que autoridade eu vou ter? Que credibilidade eu vou ter? Irmãos, não me desce na cabeça pastor terceiro, quarto casamento. Saindo do Brasil todo que eu estou falando. Mas não me desce. Vamos pensar. Aí, desce um pastor subindo ao púlpito da igreja no terceiro casamento? Que moral vai ter para falar de fidelidade? E hoje, vou parar por aqui. O negócio está difícil. Está complicado. Tem lugar onde pastor trocou de esposa com colega. E é no quintal de casa. Eu estava falando outro dia para a Cirlei. Tá cada vez mais difícil, né? Você estava conversando. Eu pensar em ser pastor em alguns outros lugares. Eu sei que eu não me encaixo em muito contexto. E eu sei que eu não me encaixo. Tá cada ano diminuindo mais as opções de campo para mim. Para mim. Não sei até quando Deus vai dar passeio se vocês me aguentar.
Mas está diminuindo, eu sei disso. Por causa do meu posicionamento, por causa dos meus valores, por causa daquilo que eu creio. Por aquilo que eu falei para vocês no início. A gente tem que se adequar, a gente tem que se... A Bíblia está aqui, ó. É o quadrado. E a gente, ó, tem que assumir, entrar nas casinhas. A gente tem que entrar na forma. E não pegar a forma e amassar e adaptar a nossa realidade, ao nosso contexto.